Que a graça e a paz de Jesus Cristo continue em nossos corações. Deus colocou aqui uma palavra no meu coração e eu acho que ela é propícia ao final deste ano a gente falar, lembrar o grande exemplo que a palavra de Deus traz para nós. No livro de Filipenses, capítulo 2, abra a sua Bíblia. O tema desta palavra é tomando a forma de servo. Os pequeninos podem sair. Tomando a forma de servo. A Bíblia diz em Filipenses 2, 7 e 8, assim: pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e a morte de cruz. Jesus cumpriu o propósito. E qual era o seu propósito? Ele vir cumprir a missão de nos resgatar para o Pai. E esse resgate seria através da sua morte, o derramamento do seu sangue, para que nós fôssemos comprados para Deus. Mas para isso, ele tinha que deixar a sua glória, deixar a sua divindade, deixar de estar na glória celestial para habitar na terra em meio aos homens e em meio ao mundo de pecado. Jesus andou no mundo que a própria Bíblia diz que jaz no maligno. Agora você observe, um Deus santo, ele vem aqui e deixa a sua santidade por causa de mim e de você para nos resgatar. E ele tem contato com pecadores. Ele tem contato com pessoas pecaminosas. Mas nisso tudo, a Bíblia diz que ele se humilha. Porque isso para ele, que era Deus, era uma humilhação, pastora Márcia. A humilhação é ele deixar o céu, deixar a glória, deixar a graça celestial e vir aqui se fazer homem para habitar entre... Isso era uma humilhação para ele. Ele teve... Dá um pouquinho de retorno aqui, senão vou ter que começar a falar alto. Aqui não. Ele teve que ser servo, obrigado. Ele teve que se fazer servo. Tem um texto, ou melhor, uma palavra no grego que ela expressa o que nós estamos falando, que é a palavra doulos. D-O-L-O-S. Doulos. Se a Mariana puder colocar depois para nós aí. Essa palavra significa servo, escravo. Jesus teve que se tornar doulos para vir habitar entre nós e servir ao Pai na sua missão, e além de servir o Pai, servir a sua obra, que nós fazemos parte dela.
Por isso que o texto diz assim, na forma de homem, sumiu de novo aqui. Humilhou-se, obrigado, a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Mas, inicialmente diz, pelo contrário, esvaziou-se de si, esvaziou-se de ser Deus, assumindo plenamente a forma de doulos, servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Nós vamos entender melhor ainda em Marcos capítulo 10, versículo 43 até o 45. Você vai ter maior clareza do que Jesus se tornou. Marcos 10, abra aí na sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, diga, o Filho do Homem, não veio para ser servido. Diga, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Preste atenção. Jesus não veio para ser servido? Mas como é que eu digo que eu sou servo de Deus? Que eu sou servo de Jesus? Como entender isso? Irmãos, o texto está dizendo, quando ele veio, quando ele habitou aqui na terra, ele pregou o evangelho do reino, ele ensinou, ele falou da sua vinda, ele falou de que ele era enviado do Pai, ele nos ensinou todo o caminho para nós podermos hoje, aí sim, que nos convertemos, sermos servos de Jesus. Mas enquanto ele esteve aqui na terra, o propósito não era ele ser servido, mas era ele dar o exemplo e servir. Então, ele como homem, durante todo o período que ele viveu aqui, ele não tinha a intenção de que todas as pessoas naquele momento o servissem, mas ele serviu, ele amou, ele administrou. Quando ele curava, quando ele abençoava, ele fazia isso em forma de servo, para ajudar as pessoas. Quando ele estendia a mão, era o servo do Senhor, era o doulos do Senhor aqui na terra, trabalhando em nosso favor, em seu favor. E o texto diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Ele serviu para nos resgatar. Esse era o propósito dele servir. E ele serviu. Teve momentos até que ele fez a cerimônia de lavagem dos pés dos discípulos, mostrando ali humildade, mostrando ali de que ele tinha parte com os discípulos tinham parte com ele. Houve uma humildade. Por isso o texto diz, ele se humilhou, ele abandonou a glória, ele abandonou o reino, o rei veio à terra e se fez como súdito. E aqui no nosso meio ele andou como um de nós. Era o príncipe da paz, era o rei da glória, era o filho do Altíssimo, sendo servo, sendo doulos, como nós vemos no grego, servo, escravo. Agora, uma outra coisa que é importante, está em João 12, 26. Uma coisa que a gente às vezes não atenta sobre este assunto, porque Jesus deu exemplo, e ele deu exemplo para que eu e você sigamos este exemplo em humildade, em amor, em entrega.
E ninguém aqui queira ser melhor do que ninguém, maior do que Deus, maior do que Jesus, e achar que pode mandar em Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Eu e você somos súditos, somos doulos de Deus. O que é doulos que eu mostrei ali? Escravo e servo. Diz em João 12, 26, o que diz? Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. Ponto. Agora a última frase, leia comigo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha o que está sendo dito. Se alguém servir a Ele, o meu Pai o honrará. Se você serve a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, porque esse é um Deus trino, a Bíblia diz que o que eu vou colher disso, irmãos, pastores, é honra da parte de Deus. Por isso que eu comecei aqui, quando eu tomei o microfone, falando, gente, esse ano eu comi, eu bebi, eu tomei café, eu almocei, eu paguei as contas, estou chegando em dezembro com tudo resolvido, e se ficar alguma coisa eu vou honrar ano que vem, não tem problema. Ele me honrou, Ele cuidou de mim. Alguns dos irmãos aqui ficaram doentes em 2024. Não é revelação não, irmão. Eu sei que, humanamente falando, que ficaram. Levanta a mão, quem ficou doente em 2024 em algum momento? Ó, quase que todos. Em algum momento. Você ainda está doente? Quem não está? Eu vi a irmã Val igual Saci Pererê por aí, pulando de uma perna só. Eu vi gente aí caída, moribunda. Eu vi gente aí, só misericórdia. Esse aqui então nem se fala, só a graça. O Claudinho aí, sem poder dormir, passou, irmãos. Porque Deus nos honrou com saúde, com cura, com milagre. Você venceu etapas que você talvez na hora não imaginou que venceria, mas passou. Talvez alguém tenha alguma complicação de saúde crônica, mas a crise já foi. Estamos vivendo. Vamos olhar para frente. Vamos acreditar que se eu for doulos agora de Deus, servo de Deus, Ele me honrará. Deus honrará a sua despensa, Deus honrará a sua casa, Deus honrará o seu filho, a sua filha, o seu lar, o seu pão de cada dia, porque você o ama, você o serve. Eu vi pessoas que se entregaram aqui à igreja esse ano de 2024, de uma forma, deixaram outras coisas para estarem aqui, para estarem atuando, diaconato, obreiro, servos, enfim, fazendo alguma coisa, atuando em algum setor, mesmo sem às vezes função, mas ajudarem em algum momento a obra desse lugar, o projeto de Deus estabelecido nessa casa. Você foi doulos o ano inteiro, e diga, eu vou continuar sendo doulos para Deus. Aí você vai sim poder dizer, Pai, cuida de mim, me honra, para que eu possa continuar a te servir até quando o Senhor
permitir. Eu quero estar nesse lugar honrando a Ti. Eu quero ser ombro a ombro com o pastor dessa igreja. Eu quero ajudar o pastor Abel a presidir. Eu quero ser ombro amigo. Eu quero dedicar o meu ministério, porque Deus me plantou nesse lugar. E eu não quero sair pela minha vontade, porque eu me aborreci. Porque o olho do irmão estava torto para mim, eu resolvi ir embora. Irmãos, essas picuinhas, misericórdia. Tem gente que abandona tudo por besteiras, aí sai da direção, sai dos propósitos de Deus, e depois vai sofrer. Eu não estou dizendo isso para jogar maldição em ninguém, não. Mas quando a gente sai do propósito de Deus, sem que Deus realmente aprove na alma, no coração. Eu já tomei muitas decisões pessoais erradas. Já dei marcha ré. Já voltei atrás. Outras não. Eu acertei, porque Deus aprovou. Mas não tem coisa melhor do que a gente servir a Deus e no serviço a gente perceber que Deus nos honra. Deus te honrou. Você está chegando ao apagar das luzes desse ano com honras. Você conquistou coisas. Parece que não. Eu estou desempregado. Mas você esteve empregado? Eu lembro que um período na minha vida, Deus me provou. Eu e Sandra, eu trabalhava no emprego e eu pedi as contas para sair para servir na obra, enfim. Eu lembro que foi o ano que mais Deus cuidou de tudo. Da minha indenização eu dei o dízimo de tudo. Na verdade eu dei todo a minha indenização para a obra de Deus. E aí a Sandra falou assim: Wilson, como é que vai ser agora? Deus proverá. Gente, não faltava presunto, não faltava queijo, não faltava carne, não faltava nada. E eu desempregado. Como isso? Vai perguntar para Deus, que Deus é que honra, Deus é que sustenta os seus. Eu só tenho que ser fiel, leal a Ele, a sua causa, a sua obra. E passamos, vencemos. Até hoje temos nossas experiências, não é? E a gente vê o agir de Deus. Agora uma coisa interessante que eu queria ler com você, está no Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio 15, eu quero que você leia comigo. Eu cheguei até comentando isso hoje com o pastor Zébio. Deuteronômio 15, verso 16. Falando acerca do escravo, falando acerca do servo. Havia uma orientação de Deus sobre isso. Em Deuteronômio 15, 12. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá. Mas no 7º ano, o despedirás forro de ti. E quando despedires de ti forro, não o despedirás o quê? Vazio. Trabalhou para você, acabou o tempo do trabalho, dá os direitos dele. É mais ou menos isso. E hoje a gente vê quantos patrões desumanos. A pessoa trabalha, quando vai embora, não quer dar os direitos do empregado nenhum. Mas já naqueles dias, Deus, como é justo, Ele ensinou o povo dele, te serviu, acabou o tempo, não despede ele vazio. 14, liberalmente o fornecerás do teu rebanho, liberalmente, de coração. Ele não te ajudou? Ele não te abençoou com a mão de obra dele?
Ele não te ajudou a cuidar do rebanho, da sua plantação, do seu negócio? Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar. No lagar era onde também ali você fazia o vinho ou o azeite, né? Onde era exprimido. Daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. O tempo que você foi abençoado com aquele serviço escravo do servo, compartilhe alguma coisinha com ele, para ele não ir embora de mão vazia. Você está entendendo, irmãos? Quem é que é patrão? Você tem que tomar cuidado. Você é patrão? Você tem funcionário que trabalha para você? A gente tem que olhar essas coisas, para não ser injusto. Aí veja bem, lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Olha, você um dia foi servo, um dia você serviu, agora você é senhor. Lembra disso, eu te tirei do Egito, você não saiu de mão vazia. Eles saíram com gado, com cabra, com tudo, não é? Começaram a vida, mas com algumas coisas que eles conquistaram lá no Egito. Verso 16: porém será que, dizendo-te ele, não sairei de ti, eu não quero ir embora, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Eu não quero ir embora. Eu fui tão bem tratado aqui que eu me sinto um da família. Eu considero você meu pai, paizão, mãezona. Eu estou sendo tão bem tratado que eu não quero ir embora, eu quero ficar. Eu não quero a minha liberdade. Eu quero trocar a minha liberdade por continuar te servindo. Aí tinha que rolar um ato profético, para que aquilo ali não ficasse só assim. Tinha que alguma coisa lembrar que aquele servo não quer ir embora. Diga, o servo não quer ir embora, ele quer ficar. Mas depois lá na frente, eu não falei isso não, eu não disse isso. Tinha que alguma coisa marcar aquele ato. O ato profético que Deus institui é para marcar coisas, ciclos. Ciclos começam, ciclos acabam. Aí veja bem, glória a Deus. Ele disse lá, eu vou ficar contigo. Verso 17: então você tomarás um sovela e lhe furarás a orelha, a porta teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Isso acontecia também com as concubinas, com as servas, concubinas não, com as servas especificamente, as que queriam servir. O ato era tomar um sovelo. E o que é isso? Era um objeto com uma ponta de ferro e provavelmente um cabo. Depois foi evoluindo, cabo de madeira e algo pontiagudo. E ali na porta da sua casa, onde os outros viam, todos viam, ele ia lá e furava a orelha do servo que não queria ir embora. E ele ficava com um buraquinho aqui. E aquele buraquinho que ficava aqui, alguns usavam até argola depois, né? Estou vendo ali a Márcia de argola. Essa argola pertence ao Zébio. Então, esse ato marcava a vida do servo que não
queria ir embora da casa do seu senhor. E a partir de agora, ele seria escravo para sempre. Ele trocava a liberdade dele, dizia: eu quero ficar aqui contigo. Irmãos, no mundo espiritual, nós fazemos isso quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós furamos a orelha e dizemos: Senhor, o Senhor me libertou do pecado, mas eu não quero agora ser apenas livre para o mundo. Eu quero ser livre do pecado, mas eu quero agora servir eternamente para todo sempre ao Senhor. Eu não quero ir embora da tua casa, eu não quero ir embora da tua obra. Não me lances fora, Senhor. Eu quero ficar aqui contigo. Eu quero te servir. Eu quero ser doulos de Deus, servo de Deus. E esse ato aqui, irmãos, marcava esse escravo, esse servo, para ele nunca esquecer que um dia ele disse que não ia embora. Mas sabe o que acontece? Tem gente que abandona Jesus, esquece que um dia foi marcado, volta para o mundo de pecado, larga a igreja, larga o Senhor, larga a sua obra. Ingratidão, foge, promete: eu vou te servir até o fim, Senhor. Mas, irmãos, a Bíblia trata com muita seriedade a questão de votos, a questão de atos, a questão de falas. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Eu sou de Deus, não sou do mundo. Eu vou com Jesus até o fim. Não largarei o Senhor. Irmãos, o diabo, ele vai nos oferecer muitas propostas para a gente sair do caminho. Eu fui muitas vezes tentado, mas eu disse: não, para trás de mim, Satanás, que eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu alcancei muitas promessas que um dia Deus falou que me daria, algumas ainda não. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você não pode amar a Deus por causa das promessas. Você tem que amar a Deus liberalmente, espontaneamente, com promessa ou sem promessa. Porque eu não posso estar na obra do Senhor, no reino de Deus, vinculado. Eu só sirvo a Deus se Deus cumprir a promessa. Se Deus não cumprir a palavra, eu não sirvo a Deus. Não, isso não é um jogo. Eu não posso fazer um troca-troca com o Senhor. Eu não posso colocar, como alguns até ensinam por aí, coloca Deus na parede. Meu irmão, eu que tenho que estar emparedado. Eu é que sou barro. Eu é que sou barro. Ele é o olheiro. Ele é que molda. Ele é que muda. Ele é que cuida. Não é eu que dou ordens ao olheiro: ó, faz assim, faz assado. Você quer ver uma coisa? Isaías 64, verso 8. De novo, Isaías 64, verso 8. O que diz aí? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso olheiro. Então eu não posso inverter os papéis. Não é eu que dou ordens: faz isso, Deus, faz aquilo, Deus. Não, eu posso pedir como filho a Ele: Senhor, podes me abençoar. Senhor, se puderes fazer isso por mim, Senhor,
eu preciso. É um filho pedindo ao Pai para ajudá-lo, para estender a mão. Por isso Jesus deixou a oração. A oração é um instrumento para você se humilhar perante o teu Senhor. A palavra Senhor, ela também tem um sentido, eu já ensinei aqui, de Kyrios ou Cúrios. Uns falam Kyrios, outros Cúrios, que tem um significado de dono, Senhor, absoluto. Amo, até amo, porque Senhor é isso, é o meu amo. Você vê o tratamento, né? Quando a gente vê aqueles filmes de escravo, e o Senhor, meu amo, era uma reverência tremenda. Então, nesse sentido, Senhor, meu amo, Deus, meu chefe, o que tu queres de mim, chefe? Fala que teu servo ouve, fala que teu servo obedece. Senhor, se tu puderes fazer isso por mim, então você se coloca numa forma humilde diante dele, como um doulos de Deus, para que Deus te abençoe. Então, o texto diz aqui, Isaías: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, tu o nosso olheiro. Eu sei qual é o meu lugar. Meu lugar é aqui, ó. O Senhor aí. É o Senhor que manda. É o Senhor que diz o que eu tenho que fazer. É o Senhor que me dá a direção. Não sou eu que tomo as rédeas, mas é o Senhor que dá as rédeas da minha vida. Eu tenho orado a Deus por algo específico. E eu estou pedindo a Ele que Ele me oriente. E é assim, irmãos. Ah, mas eu orei e Deus não orientou, então não faz nada. Mas Deus não me orientou, não faz nada. Se você está orando, pedindo a Deus uma orientação, e ela ainda não veio, fica quieto. É isso, pastor Zé? Fica quieto. A orientação não veio, continua orando só. Orando. Se Deus quer te dar orientação, vai acontecer naturalmente. Mas enquanto Ele não dá, eu estou entendendo que não é a hora, que eu tenho que ficar calmo, que eu tenho que ficar tranquilo, que eu tenho que esperar o tempo de Deus. Eu já recebi muitas palavras proféticas. Eu já estive nos Estados Unidos, já estive no Uruguai, na Argentina, cidades por aí afora do Brasil. Eu já viajei a alguns estados. E já vieram novas palavras. Ó, tu vai para a Europa, tu vai não sei para onde, tu vai não sei para... Irmãos, é o tempo de Deus. No momento, eu não me sinto assim, ainda pronto para voltar a viajar como eu já viajei. Primeiro eu quero romper algumas coisas antes, para depois eu viajar com mais tranquilidade, mais saúde, mais segurança. Por enquanto as viagens são curtas, são por aqui mesmo, né? Não tão longe assim, ali em Curitiba, São Paulo, mas para longe, longe, longe. Vamos esperar o tempo de Deus, o momento de Deus. Eu sou doulos. Doulos não manda, doulos obedece. Diga, eu sou doulos. Diga, eu sou doulos. Servo, servo obedece. E nós estamos caminhando aqui para finalizar. Não vou me alongar muito. Tem um texto que diz, em Coríntios 9, 19, sobre Paulo. Paulo, porque sendo livre de todos, fiz-me doulos, escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Irmãos, o reino de Deus é para a gente viver com humildade, não é com soberba, não é, sabe, eu sou tal, eu sou grande, eu sou isso. Eu ouvi um besterol
hoje pela manhã, mas um besterol tão grande que eu tive que me posicionar. O indivíduo estava dizendo assim: olha, Jesus, ele era rico. E a Bíblia diz, ele citou o versículo, que Deus, ele deixou a sua riqueza para nos tornar ricos, querendo defender a teologia da prosperidade. Só que a interpretação dele, a exegese bíblica dele, a colocação, é alguém que pega um texto isolado e monta uma mensagem desprovida do contexto bíblico. Porque, irmãos, você não pode pegar um versículo, isolar ele da Bíblia e montar uma mensagem sem que os outros versículos o aprovem. Só que ele esqueceu que Jesus também falou, pastor Zébio, para o rico: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Então Jesus, peraí, sobre riqueza, o que Jesus está falando? Que eu tenho que me abster da riqueza, porque a riqueza pode me sufocar. Ser rico é pecado? Não estou dizendo isso, mas de uma forma geral, as riquezas sufocam os homens. Tem uma outra passagem que ele diz: não ajunteis tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros nos céus. Então, Jesus não está mandando e nem nos incentivando a correr atrás de riquezas da vida. Eu preciso ser rico, eu preciso ser rico, porque Jesus era rico, Abraão era rico. Todas essas teologias do Antigo Testamento eles trazem como exemplo, mas eu não tenho exemplo no Novo Testamento de que os discípulos foram ricos. É claro que alguns já tinham seus bens, José de Arimateia e outros, eram pessoas, Jairo, bem financeiramente, mas Jesus não trouxe esse evangelho, o evangelho das riquezas. Jesus trouxe o evangelho de que nada faltará. O pão de cada dia vai estar na mesa, o necessário. É isso que eu preciso construir. Eu não estou dizendo que você ter bens materiais está errado, não estou dizendo isso. Mas pessoas dizerem que Jesus mandou ser rico, não tem isso no Novo Testamento. Ele era rico da graça do Pai, ele era rico da glória de Deus, e ele deixou a sua riqueza, se fez homem para nos enriquecer espiritualmente, nos enriquecer como homens, como mulheres, nos fazer prosperar na saúde, no casamento. Você vai prosperar na saúde, no casamento, na sua vida familiar, na sua vida profissional, você vai ser até próspero. Agora, cuidado com a teologia nociva da prosperidade, das riquezas. Eu prefiro andar como Jesus me ensinou. Ser doulos, ser escravo dele, por ele, para ele. Eu termino aqui dizendo: não seja doulos do pecado, não seja escravo do pecado. João 8,34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é doulos do pecado, é servo do pecado. Então eu tenho que fugir do pecado, abandonar o pecado e pedir: Senhor, me dá graça para ser livre do pecado e ser servo do Senhor, andar no Senhor, viver para o Senhor.
Então eu tenho muitos motivos para agradecer o ano que passou, as bênçãos recebidas, até aquelas que eu não lembro, mas que Ele deu. Se você for puxar na memória, talvez você não lembre de algumas. Você tem que ficar forçando para lembrar o que esse ano você conseguiu. Fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Se os músicos quiserem vir para cá me ajudar, podem vir também. Glória a Deus. Prepara uma canção aí, irmão. E vamos abençoar o povo do Senhor. Que Deus possa fazer você romper com as forças que prendem você. Eu deixei Jesus furar minha orelha. Não vou voltar atrás. Eu agora sou servo de Jesus. Eu quero ficar para sempre com o Senhor. Você quer ficar para sempre com o Senhor? Então, vem aqui na frente. Você quer ficar para sempre com o Senhor, com a sua orelha furada com Jesus. Meu Deus, meu Deus, vamos louvar. Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu quero servir a Jesus. Cante, adore a Ele. Glória a Deus. Menos